E o tema dessa mensagem é Deixando Marcas. E esse Deixando Marcas, eu pedi a Deus para que Deus falasse, através de um personagem bíblico, de alguém que eu pudesse ministrar o coração desse irmão, dessa irmã, desses irmãos que estão aqui nessa noite. E a palavra de Deus me levou até o livro de Josué, capítulo de número 1. Amém? Não vou prolongar, viu, pastor? Mas eu quero ser muito sucinto, muito preciso naquilo que Deus colocou em meu coração. Josué capítulo 1 é um livro, uma palavra muito conhecida, mas eu quero falar desse homem que deixou marcas. Esse homem que deixou um legado, não só para ele, mas toda a sua família, todos aqueles que estavam do teu lado. Um homem que tinha o poder na palavra, um homem que tinha autoridade naquilo que ele fazia, não o autoritarismo, mas autoridade, por ser esse homem de Deus, a qual Deus o levantou. Então, diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus vai falar aqui, queridos, que Moisés já estava morto, e Deus então chama este servo dele por nome de Josué, homem que já foi experimentado em outras situações, como no capítulo de número 13 do livro de Números, quando este mesmo Josué, que tinha por nome de Oséias, filho de Num, juntamente com Caleb, foi eleito para que com mais 10 príncipes fosse à terra de Canaã e espiassem essa terra. E nós vemos que quando esses homens voltam nessa terra, 10 desses príncipes, eles voltam ali reclamando, dizendo da adversidade, dos problemas, pastor Marcelo, que eles iriam enfrentar, porque a terra de Canaã era uma terra onde gigantes habitavam, onde a cidade daquele lugar era fortificado. Mas nós vemos que este homem que tinha no coração o desejo de deixar o teu legado, de deixar, amém, as suas marcas, é um homem que se levanta juntamente com Caleb e diz: olha, nós levantaremos e animosamente subiremos e possuímos a terra que o Senhor nos deu. Então esse é o homem, queridos, que Deus agora está falando com ele, aqui no livro de Josué capítulo 1, porque aqui já não há mais a autoridade de Moisés, o homem que falava diretamente com Deus, mas eu quero afirmar que Deus pega Josué, não o homem da batalha, não o homem que era o capitão, mas agora pega aquele homem que talvez imaturo, agora na liderança e na condução de um povo, mas Deus agora está preparando esse homem para deixar as suas marcas no meio do caminho, no meio da sua caminhada. E aqui eu abro um parênteses para dizer, queridos, quais são as marcas que nós temos deixados como homens de Deus.
Quais são as marcas que nós temos deixado como mulheres de Deus? Porque para nós conquistarmos aquilo que Josué, ele conquistou, ele não começou aqui na morte de Moisés, mas ele começou antes. Ele começou antes dos bastidores a ser o homem que Deus gostaria que ele fosse. E assim Deus também tem buscado em nós quem nós somos antes de nos apresentarmos diante de um púlpito, quem nós somos quando ninguém está nos vendo, o que nós somos quando as luzes estão apagadas, quem nós somos quando nossos nomes não são lembrados, aleluia, nas primeiras fileiras ou nos primeiros lugares. Josué foi esse homem que se apresentou diante do Senhor, quando ninguém então olhava para ele como o sucessor de Moisés, mas mesmo assim, aleluia, ele se apresenta diante, aleluia, amado da tribo de Israel, do povo de Deus. Apresentamos quando aquele dizendo: Moisés, eu estarei aqui do teu lado, eu me apresento como homem para pelejar juntamente contigo. Eu vejo um Josué como Davi, que trabalhava para Deus, que trabalhava para o seu pai nas malhadas das ovelhas. Então nós vemos qual que é a nossa marca que nós temos deixado diante de Deus. Qual que é as nossas marcas que nós temos deixado, qual que é o nosso legado que nós temos deixado para aqueles que estão nos olhando, para aqueles que estão nos observando. E quando nós vamos trabalhando nesse livro, irmãos, nós vamos ver porque Deus chama este homem, o Yeshua, porque Deus chama Josué para ser esse sucessor de Moisés. É porque Deus conhece o nosso coração, é porque Deus conhece a nossa intenção, é porque Deus conhece o nosso ânimo, é porque Deus conhece as nossas fraquezas, mas Deus sabe quem é esse homem, essa mulher, que está disposto a fazer algo diferente daquilo que as outras pessoas comuns não fazem. Deus, ele procura homens comuns para fazer desses homens extraordinários. Pastor, nós analisamos a Bíblia Sagrada, e quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus, ele escolhe homens comuns, como foi Sansão, como eu já citei, Davi, como foi o próprio Gideão, homens que estavam atrás dos bastidores, vamos dizer assim, mas homens que lá dentro, Deus conhecia a intenção, a coragem desses homens. Mas Deus, ele vai se apresentar a esse homem, por nome de Josué, dizendo assim: olha, meu servo Moisés, ele está morto. E Deus vai dar a recomendação para esse homem. Antes de nós sermos o que Deus quer que nós seremos, Deus vai apresentar o que nós precisamos, qual que é os ingredientes que nós precisamos para alcançar aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, Deus vai dizer assim: passa o Jordão. Foi a primeira obra que Deus fez na vida de Josué. Antes de começar as batalhas que Deus tem preparado para nós, antes de começar a batalha que Deus tem reservado para nós, sim, porque a vida daquele que quer deixar os seus legados, aquele que quer deixar as suas marcas, irmãos, nós precisamos atravessar o Jordão e dizer para Deus: Deus, pode enviar as batalhas, pode enviar, Senhor, porque eu estou preparado para enfrentar as adversidades. Estamos vivendo no século 21 e sabemos que muitas pessoas que estão assistindo, que estão enfrentando as suas adversidades, mas eu quero dizer para você: atravesse hoje esse rio Jordão, porque do outro lado Deus vai enfrentar juntamente contigo os adversários que têm se levantado contra a tua vida. Qual é o tipo de adversário? Eu não sei, querido, mas eu quero dizer para você: pode ser Canaã por completo, pode ser todas as tribos de Eveus, de Heteus, de Fariseus, de tudo que estiver do outro lado, mas eu quero dizer que se você estiver com Deus, se eu estou com Deus, nós temos a maioria do nosso lado, e quem tem Deus, querido, ele não precisa de absolutamente mais de ninguém, porque se Deus atestar que você vai vencer, então vai tranquilo, porque Deus te dará a vitória em nome do Senhor Jesus. Ele então vai dizer assim: olha, atravessa tu e esse povo o rio Jordão, a terra que eu te dou. Deus está afirmando, irmãos, pode ir, porque eu te darei isso aqui. Se Deus vai nos dar, porque Deus então, querido, ele dá uma instrução
não para homens, mas para um homem. E esse homem está aí, esse homem está aqui. Deus vai escolher alguém que quer deixar as suas marcas por essa terra. Marcelo disse aqui que nós somos o quê? O sal da terra. E luz? Homens que deixam marcas. Nós não somos comuns, vamos dizer assim. Nós somos diferença e diferente no meio de pessoas comuns. Porque muitas vezes as pessoas vêm até nós, pastor, com os seus desesperos espirituais, emocionais, pessoas que estão com problemas de saúde, e eles sabem, eles reconhecem a autoridade na vida de um pastor, porque nós somos experimentados para enfrentar isso, essas adversidades. Eu sei que na comunidade lá no Jaguaré, quantas pessoas chegaram com depressão, pessoas que cortaram os seus pulsos para tirar as suas próprias vidas, pessoas que chegaram com a vida totalmente enferma, com câncer, com AIDS, e quantas coisas que nós vemos e testemunhamos na nossa igreja. Mas pela misericórdia de Deus, Deus levanta esse Josué para dizer: atravessa o Jordão, porque do outro lado você vai enfrentar essas adversidades, e quando você atravessar, eu estarei contigo. E esses adversários, eles vão sucumbir diante da presença de Deus, mas estará contigo todos os dias da tua vida. Deus não vai te abandonar, Deus não vai nos abandonar quando atravessarmos o Jordão, mas Deus está nos convidando: saia, aleluia, da tua posição, saia do comodismo, se levanta e vamos, porque quando nós iremos, Deus estará diante de nós, abrindo os caminhos para nós chegarmos do outro lado, e os nossos inimigos serão abatidos no nome do Senhor. Eu não estou dizendo esse inimigo de carne, eu estou dizendo, quando Paulo diz em Efésios, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta, irmãos, é contra, aleluia, as hostes espirituais da maldade, é contra potestades e principados, diz o Senhor. Então, ele vai dizer assim, qual que é, aleluia, o que eu tenho que fazer? Então vai dizer: atravessa esse outro lado do Jordão, e todo lugar que você pisar, a planta de vosso pé eu vou te dar, como eu disse a Moisés, desde o deserto e o deserto do Líbano, até o grande rio e o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. E ele vai dizer: ninguém, diga comigo, ninguém poderá te resistir. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou na tua vida, eu tenho na tua vida uma marca, e essa marca ninguém vai conseguir apagar. Não confunda marca com mancha. Deus está dizendo para mim e para você: ninguém poderá te resistir. Deus escolheu tua vida, Deus escolheu a minha vida, e quando Ele vai dizer que Ele escolheu, vai dizer: não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós outros. É Deus testemunhando e testificando, dizendo: olha, não, fica tranquilo, nada poderá resistir à tua vida, vai na sua força, vai na tua fé, porque nenhum inimigo conseguirá te abater nesse campo de peleja. Aleluia, ninguém. Fui com Moisés, olha Deus falando de aliança, olha um Deus sendo fiel naquilo que Ele fala. Assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Então Deus vai dar uma palavra dizendo: esforça-te, arranque força da onde você não tem, tire forças da onde você não tem. Esforça-te, tenha bom ânimo. Porque Deus estava dizendo isso, pastorzão? Porque eu imagino que Josué era um homem comum como qualquer um de nós. Era um homem que tinha as mesmas fraquezas, era um homem que tinha as mesmas dores, e alguns dizem que Josué tipificava o próprio Cristo. Então vai dizer que esforça-te, Josué, e tenha bom ânimo. Por quê? Porque o maior inimigo nosso não é os heteus. Porque Deus está dizendo: contra os heteus, fica tranquilo, porque eu estarei lá na batalha. Não é os heveus, porque quando você chegar em Canaã, os heveus eles vão ter que bater em retirada. Mas qual é o nosso maior inimigo, queridos? É o nosso desânimo, é a nossa falta de ânimo, de esforço.
Porque, pastor, a gente lidar com pessoas, até com a gente mesmo, quando estamos desanimados, queridos. Você pode fazer todo tipo de coisa, todo tipo de proposta, mas se o desânimo bater aqui, eu não vou conseguir, irmãos, lutar contra ninguém, porque o maior inimigo não está lá fora, o inimigo está aqui dentro. Então ele diz: olha, esforça-te e tem bom ânimo, porque para nós conseguimos levantar amanhã, para termos força de orar, nós precisamos de esforço. Quantas vezes as nossas orações são cortadas pela metade, porque nós desanimamos, não vem a palavra certa, a gente não consegue orar, a gente não consegue fazer um propósito, a gente não consegue fazer uma oração, a gente não consegue fazer um jejum. Por quê? Porque nós estamos desanimados, porque nós estamos sem forças. Nós, no nome do Senhor Jesus, assim como Deus disse para Josué, eu também profetizo, eu também, aleluia, em nome do Senhor, eu falo para essa igreja, eu falo para aqueles que estão no aparelho, eu falo para aqueles que estão aqui, eu falo para aqueles que estão atrás do aparelho nos assistindo: esforça, tenha bom ânimo, porque Deus te dará vitória no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tenha bom ânimo. Não deixe o desânimo tomar conta e tomar forma dentro de você. Não deixe a fraqueza tomar conta de você. Esforça-te. Tire força da onde você não tem. Eu lembro de Sansão, quando ele peca contra Deus, ele erra contra Deus, e no final da sua vida, quando ele já está com seus olhos vazados, como diz a palavra de Deus, ele vai orar a Deus, pastor, e ele vai arrancar forças da onde ele já não tem mais. Ele vai pedir a Deus mais uma vez força, ele vai pedir mais uma vez no restante da tua vida ânimo, e vai dizer: Senhor, mais uma vez, Senhor, eu te peço só mais uma vez. E nós precisamos pedir para Deus isso: arranque forças, tire forças da onde você não tem. Ninguém joga a toalha enquanto consegue se levantar. Levanta-te, tenha bom ânimo e esforça-te. E o Senhor então aqui vai declarar para Josué: Josué, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. No versículo de número 7, ele vai dizer tão somente de novo: esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Pois bem, Deus está falando com um homem mais ou menos de 40 anos, para nossos dias hoje já seria um veterano, mas para aquele tempo ainda seria um iniciante, pastor, pela idade daquele moço. E Deus então vai tratar com esse homem, vai dar a tua palavra, a palavra de reforço, a palavra de ânimo, a palavra para ele ter, aleluia, o mesmo cuidado que Moisés teve, para ele meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que ele não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então no capítulo de número 2, ele vai atravessar o Jordão. E esse homem agora, depois do Jordão, ele vai começar a enfrentar as adversidades, que eram as adversidades que Deus tinha preparado para ele, porque o caminho dele era esse. Deus já tinha alertado dizendo: olha, atravessa do outro lado, porque Canaã e toda a cidade dos heveus eu entregarei nas tuas mãos. Esse homem então, com todo cuidado, com todo zelo, esse homem começa então, irmãos, a colocar e deixar as suas marcas pelo meio do caminho. No capítulo 1, como eu disse, é o chamado, é o propósito de Deus na vida daquele homem. Agora no capítulo 6, eles vão, aleluia, amados, se deparar com uma das maiores adversidades, a primeira experiência de batalha grande e de liderança de Josué, é Jericó. Como se vence essa batalha? Impossível aos olhos do homem, impossível, aleluia, a natureza humana, mas Deus é tão tremendo, querido, que aquela batalha, ele não teve que batalhar com as suas mãos, porque Deus, ele faz que os muros de Jericó caem, pela obediência daqueles homens que estavam juntamente com Josué. É a tua primeira experiência, e muitas vezes as nossas experiências de início de ministério, é muito lindo, pastor, porque nós queremos cantar, nós queremos pregar, nós queremos cantar, nós queremos fazer tantas coisas para Deus. Por
porque está sendo maravilhoso, os inimigos estão caindo, nós estamos vendo a nossa vida próspera. Mas aí, irmãos, no capítulo de número 7, irmãos, acontece, aleluia, o alto e o baixo na vida daquele homem, porque a nossa vida cristã também é essa. A nossa vida, nós temos também os dissabores que acontecem no meio do caminho, e na vida de Josué não foi diferente. No capítulo 7, irmãos, aleluia, os altos e baixos, nós deparamos com os erros do povo de Israel. Mas no capítulo 8, a sua decepção, porque no capítulo 7 eles vão invadir uma cidade muito pequena, inferior à cidade de Jericó. Mas quando eles chegam naquela cidade, eles menosprezam, eles não obedecem aquilo que Deus lhe tinha dado. E um homem, por nome de Acã, que estava entre eles, eles levam para dentro da sua tenda, para sua casa, coisas que Deus desagradara, e Deus reprovava para que eles não levassem, para que ele não levassem. Por isso, o alto e baixo aqui começa. A nossa vida não é de mar de rosa, a nossa vida não é a vida todo dia de cantar na igreja, de pular na igreja, de falar as línguas estranhas que nós gostamos, não. Muitas vezes, meus irmãos, Rafael, nós temos a adversidade, nós temos as tempestades que muitas vezes, querido, ela se levanta contra a nossa vida. Mas louvado seja Deus, porque no capítulo 7, a nossa decepção, a decepção daquele homem, porque alguma coisa de errado havia acontecido dentro, aleluia, da tribo do povo de Deus. Mas no capítulo 8 eles voltam novamente para enfrentar aquele inimigo que lhe tinha envergonhado, a cidade de Ai. E agora Josué, juntamente com o povo, eles agora destroem a cidade de Ai. Então você entende que a vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus é de altos e baixos. A gente não pode parar. Mas quem diz que todas as vezes nós estamos animados para pregar? Quem diz que todas as vezes o pastor está de bem com a vida, pronto para orar por aqueles que chegam até nós? Tem dia, irmãos, que nós precisamos, ora por nós. Dê um abraço em mim, por favor. Um dia eu estava na igreja, Rafael, e nós estávamos celebrando a ceia de Leandro, e a gente costuma fazer um ritual assim bem gostoso, sabe? Quando a gente está servindo a ceia, e quando a gente pega o pão, cada um come o pão. Mas quando pega o vinho, ou o suco de uva, nós compartilhamos o vinho um com o outro. Agora não pode, né? Mas naquele tempo podia. Então a gente pega o vinho, então eu vou lá, te dou um abraço, sai daqui, e quem é do som, sai de lá, vai trocar o seu cálice com o irmão do louvor, o baterista, e ali se trocam os cálices. Uma forma de comunhão. E por N escutos, eu não vou nem contar, porque isso aqui vai ser um vitimismo, eu não quero isso. Eu ficava com o meu cálice, esperando alguém para trocar o cálice comigo. E ninguém vinha. E passou, né, amor, vários cultos. E quando eu falo, irmãos, é hora da gente trocar o nosso cálice. Sai do teu lugar, abraça alguém que você não abraçou. Sai do lugar onde você está aí com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua filha, com o teu filho. Vai lá no lugar de uma pessoa que você ainda não sentou do lado dele, não cumprimentou ele, e você não tem tanta afinidade com ele na igreja. Sai daí e vai celebrar com ele essa ceia. Porque é assim que diz em Corinto, na igreja de Corinto. E eu ficava muitas vezes com o meu cálice sozinho. Porque as pessoas acham que nós pastores, toda hora a gente está cheio de fé, de ânimo, de força. Mas muitas vezes a vontade, pastor, eu vou falar aqui meu coração, de sentar no púlpito da igreja, ou aí embaixo, fala, tem alguém para orar por mim aí? Tem alguém para me dar um conselho? Josué passa tudo. Aí foi uma experiência, a cidade de Ai, foi uma experiência para Josué e para o povo de Israel, que a gente não pode brincar com coisas pequenas da nossa vida, porque coisas pequenas que nós permitimos que entrem em nossa vida, são causadores de grandes problemas para nós. Então você que está aí, querido, dizendo, não, isso aqui não é quase nada. A gente pode ir lá, não pode, a gente pode fazer isso aqui, não tem problema não, o pastor não está perto. Não tem problema não, querido, cuidado.
os homens de Ai falaram para Josué a mesma coisa: não precisa mandar muitas pessoas lá não para guerrear, manda 2, 3 mil homens, já está resolvida a batalha lá. E eles voltaram envergonhados. Acho que 36 homens morreram naquela peleja, pastor. E a história continua. No capítulo 8, irmãos, aquilo que um dia foi vergonha, que foi a destruição de Israel, ou seja, não destruição de Israel, mas a vergonha de Israel. Agora no capítulo 8, esse povo mesmo se levanta e diz: não, nós temos que novamente se levantar, e o lugar da nossa vergonha Deus dará para nós, como diz Isaías 61:7, a dupla honra. Eles voltam para Ai, e a cidade que foi vergonha para eles, que fez algum deles cair no campo da batalha, fugindo e correndo de Ai, eles voltam e destroem agora essa cidade. No capítulo de número 10, Josué juntamente com todo o povo, eles vencem 5 reis. No capítulo de número 11, estou acabando, pastor, eles vencem diversos reis, e aqueles não fazem contagem. Na minha Bíblia diz: diversos reis, aleluia, sucumbiram, aleluia, com Israel e todo o povo de Deus, juntamente ali com aquele homem que deixara as suas marcas. No capítulo de número 12, irmãos, ele vai falar, e aqui, aleluia, amado, eu estou já prevendo, aleluia, o que Deus queria falar para aquele povo. No capítulo 12 ele fala que 32 reis, pastor, foram feridos, aleluia, por Josué e todo o povo de Deus. Olha o que Deus faz na vida de um homem que quer deixar marcas. Deus começa com o homem lá no capítulo 13, aleluia, amado, de Números, e agora ele já está terminando o caminho, passa o Jordão, a batalha travada, um homem de altos e baixos, de vergonha, de honra, mas chega no capítulo de número 12, Israel agora está em paz. As batalhas contra os reis foram todas conquistadas. As adversidades contra Israel já não havia mais, pastor. Todos os reis de Canaã sucumbiram diante daquele homem que deixou marcas, daquele homem que passou, aleluia, e guardou a palavra no teu coração, a ordem e o mandamento de Deus. Deus colocou naquele homem, e aquele homem se permitiu a reservar a tua vida e o teu coração para Deus. No capítulo 12, então, nós vemos que ele vence todos os seus adversários. Mas aí eu estou terminando, tá? Que hora que é? Ali. Do capítulo 13 ao 23, que aí eu começo a entender a igreja de hoje, a nossa igreja, a minha vida, a vida de muitas pessoas. Josué continua fiel, irmão. Josué continua inabalável na tua fé. Mas do capítulo 13 ao 23, agora já não é hora mais de batalha. Agora já não é hora, pastor, das lutas, das guerras que eles enfrentavam. Agora está na hora da repartição, de repartir os bens que eles tinham ganho. E aqui começa o grande problema na nossa vida, queridos. Aqui começa o grande erro da nossa vida. Porque do capítulo 13 a 23... Josué então começa a repartir entre as tribos a parte de cada um. E agora eles começam a não perder a batalha para inimigos, porque aqui já não tinha, mas eles começam a perder a batalha para eles mesmos. Eles começam a esquecer de Deus. Eles esquecem da onde Deus tinha arrancado, da onde Deus tinha tirado aqueles homens. Eles esqueceram das batalhas que eles foram envergonhados, das lutas que eles passaram juntos, e agora eles estão vivendo o melhor dessa terra. Agora não há batalha, agora não há luta, agora não há vergonha, agora não há adversidade, agora não há adversário, a não ser eles mesmos. E no capítulo 13, ao versículo 23, a promessa de Deus na vida de todo Israel, ela é cumprida. Quando chega essa situação da nossa vida, pastor, é onde nós mais erramos. É quando nós estamos enfrentando a adversidade, irmão, e está tudo bem em casa, o emprego está tudo bem, a família está tudo bem, pastor orou, minha casa está resolvida, aquela promoção, pastor, saiu, sabe aquele carro, pastor, comprei, sabe aquela casa que eu tinha sonho com piscina e tudo mais, estou lá, meus filhos agora já brincam nessa piscina, sabe aquele apartamento, pastor, que eu tinha tanto desejo de morar, então Deus me deu. E aí nós, irmãos, fazemos como o povo de Josué, o povo de Israel.
repartimos os nossos bens, Deus entregou na nossa mão através do líder Josué, mas eles, e muitas vezes nós, esquecemos de Deus. E aí está o nosso erro. Porque nós temos que lembrar de Deus também. Não somente quando estamos perdendo, quando estamos doentes para pedir oração, quando estamos desempregados para pedir uma porta, quando estamos sendo perseguidos naquela empresa e pedimos para Deus nos colocar um degrau acima e nos permitir um emprego melhor, um algo melhor. Quando nós estamos com aquele carro meio batido e fala: Senhor, eu quero trocar o carro. E quando Deus permite acontecer tudo isso, nós glorificamos a Deus. Mas esse povo começou a esquecer. Na hora que eles estavam vivendo o melhor, queridos, na hora que eles estavam experimentando, pastor, as delícias, as gostosuras que Deus tinha reservado para eles, eles abandonaram Deus. No capítulo 24, Josué, ele está vendo o teu povo, agora já não é um homem de 40 anos, irmão, já é um homem à beira dos seus 110 anos, porque ele morre com 110 anos, final, já tinha deixado o seu legado, Josué já tinha deixado as suas marcas de homem de Deus, passado todo tipo de adversidade, todo tipo de alegria com Deus. E aqui eu vejo a maior vitória de Josué, como eu vejo a maior vitória na nossa vida, pastor. Não é o ouro que eu ganhei, não é a prata que eu ganhei, não é as promoções que Deus me deu, não é o emprego que Deus me deu, não é a vida boa que Deus tem dado para a gente. Mas esse homem agora, ele tem a participação de todos os bens que eles tinham conquistado. Mas agora ele vai ver o povo. E eu estava falando com um pastor amigo meu lá da Bahia, o pastor Márcio Brito. E nós estávamos falando dessa maneira, pastor, que a gente não sabe como o povo vai voltar para a igreja quando acabar essa quarentena. Nós não sabemos se o povo vai voltar animado, ou se nós vamos ser decepcionados por muitos que talvez não voltarão. Se pessoas vão se acomodar com a situação e vão dizer: olha, eu vi que em casa está a mesma coisa que a igreja. Eu não tenho tanto problema de não estar na igreja. E aí vai ser a nossa falha, como foi a falha de Josué 13 ao 23. O povo se acostumou. Deus colocou aquele povo numa zona de conforto. E aí está o nosso maior problema. Quando nós acostumamos com a zona de conforto, com as delícias que Deus nos dá. Lembra-te, pois, do teu Senhor, do teu Criador, no dia da tua mocidade. Lembra de Deus enquanto você tem, e lembra de Deus também quando você não tem. Porque quando você não tem, Ele estará contigo. Mas quando você tiver, venha glorificar o nome dEle, porque Ele vai dizer: eu estou vendo que você não me louva somente com os lábios, mas você me louva com o coração, com toda a tua vida, com todo o teu bem, com todo o teu ganho, você me adora mesmo assim. Quem não lembra de Davi? Davi era um homem que ele não poderia fazer o templo de Deus, mas ele encarrega Salomão, para ele edificar esse templo ao Senhor. E Salomão, quando ele está edificando tudo aquilo lá, Davi mesmo sendo esse homem, pastor, ele não deixa, aleluia, de lembrar da casa de Deus, ele não deixa de lembrar de Deus. Eu não vou fazer parte, aleluia, dessa edificação, porque eu sou um homem que tenho sangue nas minhas mãos, mas tudo que eu tenho, ele diz que eles pegam todas as ofertas que eles tinham, eles levam para a casa de Deus, para levantar o templo de Salomão, e diz que quando, aleluia, amado, eles estavam saturados de tantos bens, diz que Davi manda pegar do teu tesouro particular e levar para edificar, aleluia, a casa do Senhor. Sabe o que eu quero dizer? Lembra de Deus enquanto você tem, lembra de Deus quando você também não tem. A todo tempo glorifique a Deus com os seus bens, como a tua fazenda, como diz o Provérbios, pastor. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo, irmão, que você vai dizer: talvez e agora, eu estou vivendo, aleluia, amado, na zona de conforto, nessa crise toda, as portas ainda continuam abertas, nessa crise toda, nessa pandemia toda, eu estou
estou curado, não aconteceu nada em minha casa. Então lembra de Deus, glorifique a Deus, exalte o nome desse Deus, aleluia, amado, enalteça o nome desse Deus, porque Ele estará contigo todos os dias da tua vida. Seja um Josué, deixa marcas na tua caminhada, passa-se o tempo, passa-se os anos, mas a tua fé continua a mesma. É lindo quando esse homem, por nome de Josué, e eu vou lembrar um pouco de Caleb, que estava com ele no capítulo 13, pastor, quando diz assim, olha, lá no finalzinho, nessa partilha aqui, de bens, ele vai dizer para Josué assim, Josué, dá uma espada aqui na minha mão. E ele, para que não? Porque eu quero lá lutar. Só que esse homem não está com 40 anos, ele está com 85 anos, pastor. E ele vai dizer, me dá uma espada, porque da mesma feita que eu fiz lá atrás, quando eu tinha 40, eu falei da mesma forma. E outra coisa, eu não quero conquistar uma terra qualquer, eu quero ir lá na cidade de gigantes. Sabe o que Deus está dizendo aqui através de Caleb? Irmãos, nunca pare de lutar, nunca se acomode em uma situação e diz para você mesmo, eu estou na área de conforto, estou confortável assim. Se levante, queira sempre mais, aprenda sempre mais, busque sempre mais, ore sempre mais, jejue sempre mais, consagre sempre mais, se apresente a Deus sempre mais. Marque as suas marcas. Deixe suas marcas em nome do Senhor. E no capítulo 24, pastor, terminei. Quando tudo está lindo, eles estão abastados, eles estão ricos agora. Ninguém tem falta de terra como ela lá no Egito, pagando. Mas Josué olha e diz, vocês estão ricos. Vocês estão ricos de terra, vocês estão ricos de bens, de tudo aquilo que nós apossamos, mas vocês estão pobres. Por quê? Porque vocês estão ricos de dinheiro, mas está faltando Deus dentro de vocês. E agora esse homem com 100 e poucos anos vai dizer, olha, eu não sei vocês. Imagina aquele homem, eu creio que ele sobe num púlpito, pastor, bem grandão, bem alto, para falar para toda aquela nação, e ele vai, eu creio que vai gritar lá de cima, a favor do vento. Josué 24:15 é onde eu termino. Ele vai olhar para o povo e vai dizer, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que acontece? O povo reflete sobre isso. O povo ouve a voz daquele que tinha deixado marcas, e o povo obedece à voz do seu líder. Ouça a voz do teu pastor, ouça a voz da sua liderança. Mesmo que você está dizendo, pastor, eu estou meio confuso, procure ajudar, e procure ouvir. É melhor ouvir do que falar. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa lembrar de tudo isso aqui. Homens de Deus, ele passa seus altos e baixos. Tem batalhas que você fala, essa aqui eu passei tranquilo, né, pastorzão? Essa aqui foi mamão com açúcar. Mas situações você vai falar, poxa, essa que era tão pequenininha, eu tropecei, eu me atrapalhei com ela. Mas eu quero dizer para você, chegue o final da sua história com Deus, bem melhor do que o teu começo, bem melhor do que o teu final. Amém? Estou vendo jovens aqui, estou vendo Rafa, esposa, estou dizendo, olha, vai fundo, vai firme, e termine melhor do que vocês começaram. Bem melhor. Eu vou lembrar que quando eu era moço, Rafa, eu falei para vocês aquele dia, eu comecei minha vida cristã com 22 anos de idade, eu e minha esposa. E eu vou lembrar, eu vou dizer aqui, vou bater aqui, porque, poxa, eu tinha uma vontade de sabe, a gente era muito mais crente, né, amor? Parecia que a gente queria passar o dia todinho na igreja. A nossa igreja era uma igreja de telha, lá na área livre, na comunidade. E era uma telhas daquela de amianto. Naquela de amianto, não tinha nem essa cimentícia agora, era amianto. Então quando acabava a escola bíblica, nós ficávamos ali dentro, um grupo de jovens, Rafa. Sabe o que a gente ia fazer? Orar. Porque a gente queria aprender a orar. A gente queria aprender. Eu vi alguém falando nessa língua que os crentes doidos falam. Eu falei, o que é isso aí? E a gente passava 3 horas orando, Rafa.
Hoje a gente não consegue ficar 15 minutos de joelho, irmão. O reumatismo já não, né, pastor? A gota já ataca e só Deus para ter misericórdia. A minha está assim, né, amor? Passei 2 dias, até a Silene falou para mim, amor, avisa para o pastor Marcelo que você não vai poder lá hoje. Hoje passei o dia todo mancando, tive que tomar um comprimido e vim para cá. Então, queridos, deixa eu dizer para você, resumindo tudo que eu te falei, deixe marcas na sua caminhada, deixando marcas. Sabe, irmão, amanhã, quando você tiver a minha idade, Rafinha, estou olhando o Rafinha porque ele está de frente para mim. Rafinha, quando você tiver a minha idade, você vai falar, olha para trás, vai falar, ei mulher, nós começamos aquele jeito, hein? Parecia que não ia mesmo, né? Começamos patinando na igreja, né? Era um dia ia, outro dia não ia. Era um ânimo um dia, outro desânimo no outro dia. Mas vamos olhar para trás. Agora nós estamos assim, igual o pastor Clarindo, já velhinho, capengando. Mas nós deixamos marcas. Faça isso na tua vida. Alcance o impossível. Deus estará contigo todos os dias da tua vida. Amém, queridos? Não importa, como o pastor disse, se você sabe falar direitinho, bonitinho ou não. Deus estará contigo. Ande somente naquilo que Deus te falou. Não vai para a esquerda, nem para a direita. Não pegue conselho daquele que não tem nada com Deus. Não pegue conselho daquele que não tem intimidade com Deus. Não pegue conselhos, não se ampare naquele irmão que não tem a ligação com Deus. Se apegue em pessoas que podem te levar muito mais além. Deus ali olha para Josué e diz, olha, eu estou vendo que na tribo não tem mais ninguém. Moisés já não está aqui, mas eu vou falar diretamente contigo. Deus não vai fazer isso com você, mas Ele tem o teu pastor, tem a tua pastora Rita, irmão. Pastora prega 10.000 vezes melhor que eu. Se apegue a ela, fala, pastor, pelo amor de Deus, não me abandone. Pastor, eu estou confuso nisso aqui. Eu estou querendo entrar nesse namoro aqui, esse negócio está meio complicado. O que eu faço, pastor? Pastor, eu quero sair daquele emprego, eu quero pedir a conta. Pastor, o que eu faço? Pastor, eu estou passando essa enfermidade, eu não sei se é psicológico, se é espiritual. Pastor, o que eu faço? Peça direção a Deus. Josué tinha Deus, você tem homens de Deus para te levar à presença de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Pastor, quero te agradecer mais uma vez, irmãos e irmãs que estão do outro lado, irmãos que estão aqui, que Deus possa ter falado no teu coração, que o Espírito de Deus possa falar e realizar em tua vida o querer e o efetuar. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor, quero agradecer em nome do Senhor, por mais uma vez, eu quero já mandar a Rita Lopes, a Juliana que está assistindo, fazer a minha carteirinha de membro dessa igreja. Nossa carteirinha de membro dessa igreja, porque eu estava aqui ontem, estou aqui hoje. Olha que benção, irmão. E quarta-feira passada, eu estou confortável de estar aqui. Então, no meio de irmãos e amigos, é muito bom pregar. E é igual eu falei, um privilégio, não é, pastor? Uma alegria sem tamanho. E isso é e eu não estou mentindo em cima de público, é uma alegria muito grande, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero orar por você que está na tua casa. Talvez você tenha passado esses altos e baixos. Talvez você, essa pessoa está dizendo, pastor, o que eu faço? Estou sem orientação. Deus falou contigo agora. Pega no Senhor, deixe marcas no meio do caminho, não manchas. Tem muitas pessoas que têm deixado manchas, pessoas que quando saem na igreja falam amém, glória a Deus, irmãozão, vai lá, procure um pastor melhor que eu, porque eu não consegui te atender as suas necessidades não. Mas tem pessoas que você fala assim, pastor, essa tem que ficar. Tem que ficar porque essa pessoa, irmão, ela tem raiz, essa pessoa, ela tem desejo, ela tem anseio de fazer a obra de Deus com fidelidade. Glória a Deus, que Deus te abençoe, querido, que seja um ânimo para a tua vida, que seja fortalecimento para a tua vida essa palavra. Eu sei que pastor amanhã vai te animar muito mais com palavras excelentes, irmãos, mas fique com essa palavra, que Deus alegre teu coração, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, olhe para um alvo, o alvo é Jesus, amém? Posso orar, pastor? Majestoso Deus e querido Pai, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te louvar, meu Deus, por essa igreja. Te louvar, meu Deus, pela vida desses pastores. Te louvar, meu Deus, pela membresia dessa igreja. Te louvar, meu Deus, pelos oficiais dessa igreja. Senhor, por cada um, meu Deus, que tem feito a tua obra. Pelos músicos, ó Deus, por aqueles que louvam. Por aqueles, meu Deus, que tocam, Senhor. Por aqueles que pregam, Senhor. Por aqueles que administram esta casa. Por aqueles, meu Deus, que estão operando o som, operando a imagem desta igreja. Por cada um, meu Deus, que tem entrado por essas portas. Por aqueles que têm assistido nesse momento, ó Pai, esse culto
ó Deus, online, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor preencha esse coração, que o Senhor preencha esse lar, ó Deus, com a tua essência, Espírito Santo, que eles não venham desanimar, Senhor, que eles venham, meu Deus, ter ânimo, que eles venham ter força, Deus, para permanecer, Deus, diante dessa adversidade que tem, meu Senhor, se levantado, meu Deus, contra o nosso país, mas no nome do Senhor Jesus, Senhor, que nós possamos olhar para o alvo, e esse alvo é Jesus. Senhor, anima teu povo, alegra o teu povo, aumenta a nossa fé, assim como o discípulo te pediu, Senhor, aumenta a nossa fé, porque nós precisamos ter fé. Nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé, Senhor. Alegra nosso coração no momento, Senhor, das tristezas, meu Deus, Senhor amado, coloca, meu Deus, alegria em nossa vida, no momento, meu Deus, que a nossa alma estiver abatida. Senhor, coloca ânimo quando entrar o desânimo dentro de nós. Senhor amado, abra os nossos olhos quando os nossos olhos estiverem, meu Deus, se escurecendo, ó Pai, em nome do Senhor. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo, meu Deus, esta obra, eu abençoo esses irmãos que estão, Senhor, nos assistindo, e todos em nome de Jesus sejam tomados pela tua glória. Tenha ânimo, tenha força na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu passo para o meu pastor presidente, pastor Marcelo Fabiano, meu pastor, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe, Clarindo. Ficou bem, né, com esse microfone aí. Esse daí já foi comprado para você, viu? Para pregar aqui, viu? Ó, deixa eu botar aqui um negócio aqui para você, ó. Mostra esse áudio aí, pastor Clarindo. Pelo amor de Deus, nunca mais eu hei de pregar na igreja dele. Rebentou. Palavra linda, poderosa, maravilhosa, misericórdia, mestre demais, mestre demais. Fala para ele que, olha, não dá para ir na igreja dele, não dá mais. Fiquei com vergonha demais agora. Imagina, acabei de falar aqui, o homem pregando demais, fala meu nome, oh Deus abençoe. Pastora Rita, nunca mais vai na lealdade. Falou que carrega a tua Bíblia, a tua bolsa, que foi, tá seguindo, viu? Pastor Clarindo, Deus abençoe sua vida, pastora. Sabe como é que é a gente aqui, né? É bênção total. Deus abençoe vocês, você que está assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência, vamos chamar disso, pela sua companhia. Estamos tendo um problema com a internet. Vocês viram aqui no meio da pregação caiu, tivemos que voltar novamente, mas graças a Deus foi completo, em nome de Jesus. Tem duas partes, mas aí você assiste uma, já completa com a outra. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que é da comunidade de lealdade, você que é da comunidade Unidade da Fé, aqui da Selfie. Deus abençoe sua vida, que você, com esta palavra, deixe marcas mesmo. Marcas sadias, marcas boas. Nem sabia que ele ia pregar sobre isso, né? Mas o sal da terra está aí, né, pastor? E a gente é o sal da terra, que deixa marcas mesmo, amém? Queridos, Deus abençoe sua vida, pastor Clarindo já orou. Só quero desejar a você uma noite de bênção, de paz, de alegria. Depois de amanhã é dia dos namorados, não esqueça da sua esposa, não esqueça do seu marido, não esqueça da sua namorada, do seu namorado, da sua noiva, do seu noivo. Pastor Clarindo já pegou a pastora aqui, já estão abraçadinhos, né? Filma ali, Ademar, para o povo ver como é que está, olha só, né? Olha lá, vai ganhar um presentinho, estão abraçadinho aqui da igreja, é isso. Tem gente que pensa que o pastor não abraça, não beija a esposa, né? A gente faz isso aí, olha lá, pronto, agora está pegando, vai, dá um beijinho nela aí, mostra que beijo. Pronto. Isso daí já subiu um monte de coraçãozinho no... Gente, Deus abençoe. Um abraço apertado, um beijo no coração de vocês. Até domingo, 6h30 aqui na igreja. Deus te abençoe no nome de Jesus.